Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Digital Commerce, o podcast. Eu sou a Teca Santos, CMO da BetMinds. Eu sou o Rafael, CEO da BetMinds. E hoje, para falar aí sobre os desafios e estratégias de marketing, né, no setor de vinhos e imóveis, a gente trouxe duas convidadas aqui especiais, né, aqui de Curitiba, a Camila Bodolac, ela que é gerente geral da Grande Adega, a loja que oferece uma ampla seleção de vinhos de diversos países para todo o Brasil, que está aí no ar desde 2020. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite. Legal. E, né, para fechar aqui os nossos convidados, a gente tem a Larissa Angnozzi, ela que é diretora executiva da Casa Beta Brasil, loja 100% online, especializada em venda de imóveis. A empresa surgiu com o intuito de oferecer imóveis de qualidade a seus consumidores de forma descomplicada, garantindo uma experiência de compra. Seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Então, pra gente começar o papo aqui, né, como a gente gosta sempre, que vocês se apresentassem pra gente, falassem um pouquinho da trajetória de vocês, um pouquinho da marca também pra gente conhecer, como que vocês chegaram, né, ao cargo de gestão, de liderança, pra gente saber aí um pouquinho mais. Bom, eu comecei a trabalhar super cedo, sempre no ramo de alimentos e bebidas, e aí já passei por vários setores e tudo. Aí, ultimamente, estava no marketing de uma importadora de bebidas e alimentos. E aí surgiu o projeto desse e-commerce, né, da Grande Adega, que é um projeto, é um e-commerce B2C. Então, hoje eu faço a gerência, toda a gestão da Grande Adega. E tudo começou lá em 2018, a gente se aprofundou em 2019, logo veio a pandemia. Mas aí o site entrou no ar no finalzinho de 2020. E estamos aí vendendo vinhos para o Brasil todo. Bem durante a pandemia, então, um grande desafio para colocar tudo. Baita desafio, né? Para rodar. Plataformas e tudo. E na pandemia subiu muito o consumo de vinhos, especialmente comprados pela internet. Então, a gente precisava estar no ar. Restaurantes, tudo fechando, até na importadora que eu faço essa parte do marketing ali, restaurantes todos fechados, e eles representavam um faturamento muito importante para a empresa. E aí a gente precisa de um novo canal de vendas urgente para ontem. Então, aí surge a Grande Adega com toda essa força e todo esse know-how também dessa trajetória, né, de tantos anos trabalhando com bebidas e alimentos. Também que startou pré-pandemia. Sim, startou porque na pandemia o pessoal começou a fazer comida em casa, né, jantares e tudo mais. Então, digo do projeto, né, deles ter começado também antes, E lives, e era tudo muita coisa ao mesmo tempo também. Todo mundo queria muito conhecimento, queriam higienizando tudo que estava chegando em casa pelos correios, pelas transportadoras. Tinha álcool por fora e por dentro da garrafa, era mais ou menos isso, né? Verdade. Legal. E como que é o time de marketing lá de vocês? É time de marketing de e-commerce junto? Não, eles são separados, né? A importadora tem a sua gestão e tudo. Eu fico só na gerência do marketing ali em alguns projetos, né? Mas o dia a dia é tocado por uma outra pessoa. E eu fico mais na Grande Adega mesmo, né? Então, hoje na parte do marketing, essa importadora tem 7 pessoas cuidando, tocando, e a gente na Grande Adega, hoje a gente tá com 7 funcionários também diretos. Legal, bastante. Time é bom. E você, Larissa, como que é lá na Casa Beta? Então, eu sou psicóloga de formação. Legal. Isso, então trabalhei muitos anos com gestão de pessoas. Né, trabalhei na indústria moveleira, né, então por 6, 7 anos ali como gerente de RH e marketing, e aí acabei me aproximando, né, desse universo também comercial, de vendas, né, isso começou lá em 2016, quando a gente começou a perceber que o e-commerce estava crescendo, vindo com força, o e-commerce de imóveis, né. Na época eu estava morando no interior do Paraná e eu tinha um projeto de voltar a morar aqui em Curitiba, né, eu tinha feito minha faculdade aqui. Então, eu resolvi sair, né, da indústria, né, onde eu gerenciava essas áreas e montar um e-commerce de imóveis, né? Então,
2016 que eu comecei a amadurecer a ideia, 2017 então eu tirei para estudar mercado, para entender, ainda estava vinculada, né, com a indústria, mas já fazendo essa transição. E aí em fevereiro de 2018 que a gente começou para valer, né, a operação de e-commerce, né, em Araucária a gente iniciou, né, por uma questão ali de investimento, eu não tinha ali, né, muito dinheiro mesmo para investir, e aí lá o aluguel era bem mais em conta, né, então a gente começou lá, começamos assim do zero, né, então no primeiro mês a gente faturou 18 mil reais, né, com 2 funcionários, de lá a gente foi crescendo, então a gente também experimentou esse boom ali da pandemia, porque cresceu muito o trabalho home office, né? Sim. E aí com isso as pessoas precisavam comprar mesa, cadeira, equipar, né? Ali o cantinho delas. Aí a gente conseguiu trazer a empresa para Curitiba, né? Hoje está ali no SIC, próximo à Volvo, né? E de lá para cá a gente vem crescendo. Hoje a gente tem uma equipe aí com 12 pessoas, né? O grosso ali vem do marketplace, né? Onde a gente concentra a maior parte das vendas. Mas a gente está com um projeto muito bacana para esse ano para desenvolver o nosso site e também a venda aqui na região de Curitiba. Hoje a gente atende o Brasil todo, né? O nosso transporte ele é todo terceirizado, né? E é mais ou menos isso. Legal. Muito bom. São 2 nichos, né, na minha visão, bem complexos de se trabalhar no digital, assim, tem várias peculiaridades. Queria ouvir de vocês quais são os principais desafios de cada um. Olha, não sei o teu, mas o meu é, em primeiro lugar, tributário. A gente brinca até um manicômio fiscal. Brasil. A gente precisa sempre ter uma pessoa, um fiscal interno, assim, pra gente, essa pessoa ser responsável por toda a questão de tributação e estar ali antenado o tempo inteiro em tudo que acontece. Então, por exemplo, a gente tem uma variação tributária, alguns estados a gente paga, no ICMS você tem 18%, em outro 39%. E a gente tem preço único. Isso que eu ia falar. Preço único no Brasil todo. E além disso, isso pela gente que a gente paga os impostos tudo certinho, a gente não tem nenhum benefício diferente, né? Agora, se a gente fosse uma microempresa, a gente não teria o DIFAL, né? Que é essa diferença de ICMS entre os estados. Então, é praticamente zero o ICM deles. E aí, a competitividade fica muito complicada, tá? A gente tem isso, a gente tem alguns sites que vendem muitos produtos vindo de outras origens, que também dão uma bagunçada, principalmente em rótulos mais conhecidos no mercado, né? Além disso, a gente tem várias plataformas, por exemplo, teve esses dias, acho que mês passado, o Tex Day. Agora, daqui 2 semanas, vai ter o Fórum E-Commerce. Então, você conhece um monte de gente, fala com várias plataformas, várias ferramentas e é tudo incrível, você quer colocar tudo. Só que, assim, se a gente se empolga, é um dinheiro que só vai, né? Sim. Só vai. Aí é R$200 aqui, é R$1.000 ali, é 2.000, é 3, não sei o que, é X% das tuas vendas. Então, esse também é uma coisa que, por exemplo, no varejo tradicional não existe, né? Você coloca a tua margem, quero colocar em marketing, sei lá, varia de 2% a 20%, mas no digital é uma coisa que parece que é um saco sem fundo. Cada vez aparece mais uma ferramenta interessante que você quer colocar, e aí você tem que analisar com muito cuidado, assim, o que realmente faz sentido para o seu negócio. E esses são os maiores desafios que eu vejo, a questão tributária e toda essa parte de ferramenta que você precisa ter a tecnologia. E sempre tá avançar. Então, por exemplo, quando a gente entrou com a Grande Adega no ar, a gente tinha o VTEX, né? Nossa, e aí agora é a I.O. Só que aí, para entrar no I.O. é uma fortuna. É outra implantação. Outra implantação. E paga para o VTEX I.O. e paga para a empresa que vai subir o site. E são coisas que a gente não esperava. Aí, por exemplo, a gente tinha um RP, né? A gente tinha um sistema para emissão de nota fiscal. Agora a gente está mudando. Também,
Então, é um outro custo que também não estava previsto, e são coisas que se precisa fazer e precisa estar ali dentro, né? Então... Você nunca tá no momento perfeito ali, né? daí você pensa assim, será que eu devia ter começado esse e-commerce, tipo, 1 ano, 2 anos depois? Porque... Só que aí, se a gente começa a pensar nisso, você não empreende, né? Você fica estagnado. Pegando um gancho do que a Camila falou, essa dificuldade também de integrar todas essas ferramentas, né? Porque a gente tem 1001 ferramentas maravilhosas, mas às vezes as informações elas não ficam interconectadas, né? E daí você tem que olhar na plataforma de frete para ver uma situação, na tua integradora para ver outra. É site, eu tenho que entrar na Traycorp, né? Então, eu percebo que esse é um desafio. E o nosso é a parte logística, né? Porque daí a gente tá falando de móveis pesados, né? Então, uma Jadlog, por exemplo, não atende, né? A gente tem pouquíssimas transportadoras no Brasil hoje especializadas em móveis e poucas que querem transportar, né? O móvel pesado. Então, a gente tem produto hoje que vai dividido em 5 volumes, né? E assim, por mais que a gente invista, né, em embalagem para que venha bem acondicionado, alguma outra varia acaba sendo inevitável. E aí fica naquela, né, o fornecedor não quer se responsabilizar, a transportadora não quer se responsabilizar, um fica jogando, e às vezes quem tem que pagar essa conta somos nós, né? Então, hoje eu percebo, assim, que a logística pra gente pega muito. Essa questão tributária também, né, a gente também sofre com isso, né, o pessoal que está no Simples Nacional, né, muitas vezes consegue fazer uma precificação diferente ali, né, não tem é unificado. Não tem a DIFAL, tudo, né, mas eu ainda acho que a parte logística pra gente é o que pega mais. Não. A maioria, né, que a gente pergunta aqui vem de logística. Logística, acho que hoje no Brasil, logística é complicado, mas tem melhorado, evoluído. Tem bastante coisa. Eu percebo. Tem bastante estratégias que dá para fazer hoje, né? Até mesmo os CDs em regiões mais estratégicas e tal, né? A gente tem visto por esse caminho. Mas sobre as tecnologias, concordo que tá um negócio sem fim. Se você pega o e-commerce, os caras tá com um monte de coisa, todo mundo ganha, menos e-commerce. E a gente ganha quando? Acho que a gente começa a ter muitos sócios, né? Muito complexo. São vários sócios, todo mundo quer uma fatia do negócio. Nossa, mesmo polêmico. O marketplace, né? O marketplace ele é um baita sócio teu, né? Porque você vai pegar os que menos cobram, eles vão estar uns 12%. Chega uns a ser 27% de taxa na venda. Então, é pesado ali aquele sócio. É mais o sócio governo. Mas acaba ganhando um pouquinho mais que todos nós, né? É complicado. Sócio só na parte boa, né? Porque se você passa um apuro, daí... Se você precisa, não tem, complexo. Essa é a vida do empreendedor. Mas a gente, né, falando principalmente em termos de experiência, né, a gente vê ali que os setores de materiais de construção, móveis, eletros, são um dos setores que mais tem problemas negativos em relação à experiência. Acho que vem mudando isso, como o Rafa falou, muito por consequência, né, da logística, o pessoal tem investido, tem melhorado tudo isso. Queria que você contasse pra gente como que vocês trabalham o atendimento hoje, se vocês estão em todos os canais, né? E como que funciona toda essa parte, o que vocês fazem estrategicamente para não ter, né, essa vertente negativa ali de comentários e tudo mais. A gente bate muito em cima de atendimento lá dentro da Casa Aberta, tanto que a nossa visão, assim, é ser referência, né, em atendimento e excelência operacional. Então, é algo que a gente trabalha muito com o time. Então, a gente tem reuniões ali semanais, né, que a gente traz essa pauta. E a gente bate muito na questão de ter um atendimento humanizado. Então, não é porque a gente é digital que a gente não pode ser humanizado, né? Então, assim, se alguém tiver algum problema e ligar na Casa Aberta, a gente vai atender o telefone, não vai ser uma gravação, é uma pessoa que vai atender e que vai ajudar a pessoa a resolver o problema. Se ela não tiver a resposta, ela vai anotar, ela vai retornar para esse cliente, né? Mas a gente leva isso muito a sério, né? Tanto que a gente recebe muito feedback positivo, né? Claro que perfeito ninguém é, né? Então, assim, acontece de um ou outro cliente ficar insatisfeito. Acontece porque a gente lida também com transportadora, com marketplace, a gente tem muitos intermediários ali no nosso negócio. Mas o que está a nosso alcance, a gente busca sempre a excelência. E eu sempre trabalho muito com o time, que quando a gente não tem a resposta, porque situações novas acontecem
o tempo todo, a gente tem que olhar para nossa visão, né? Então, ela não tá lá só para bonito, só para estar na parede, é algo que a gente realmente leva a sério. Aconteceu tal situação, né? O que a gente faz perante isso, né? Se a gente quer ser excelente, né? Ter uma excelência ali em atendimento, o que é o mais correto a ser feito, né? Então, a gente trabalha isso de uma forma muito intensa lá dentro. Legal. E vocês têm algum canal que vocês sentem que é preferido ali WhatsApp. WhatsApp? Tanto que tem essa polêmica também, né? Deixa o WhatsApp, tira o WhatsApp. Agora também tem várias ferramentas que a gente consegue colocar robôs ali, né, no WhatsApp, mas a gente ainda, assim, o atendimento inicial, sim, tem um chat lá que a pessoa coloca pra gente entender de que canal que ela tá vindo e que problema que ela tem, mas a partir disso entra uma pessoa mesmo, né, que faz esse atendimento ali. E se precisar, a gente liga, né, eu posso te ligar? Porque tem coisas que às vezes, em 2 minutinhos ali falando, a gente consegue resolver, né, mas a gente também tem todos os canais oficiais, né, dos marketplaces ali que a gente trabalha, e-mail, telefone, mas o preferido, sem dúvida, é o WhatsApp. Isso que eu queria saber daí, com essa parte dos marketplaces, daí é muito mais canal direto entre o marketplace e você, tipo, na intermediação, não tem algum fluxo que o cliente daí pode ir diretamente atrás de vocês, assim, ou como que é hoje? Então, como fica lá disponível, né, a informação que o produto foi, né, vendido pela Casa Aberta, muitos acabam procurando no Google, assim, mas não tem... E aí encontra o nosso telefone, né, ou se ele já abriu um chat lá no canal e a gente precisa falar com aquele cliente, precisa de uma resposta rápida, ver... Aí, a maioria dos canais disponibiliza o telefone do cliente, né? Aí a gente faz esse contato ativo mesmo. A gente adiciona, né? E chama esse cliente para conversar. Se for algo simples, a gente deixa registrado no portal ali, né? Beleza. E lá na adega, como que é o fluxo de atendimento? Quais os canais que vocês utilizam lá e até, né, mesmo as ferramentas, assim? A gente tem muito pouca reclamação, muito pouca reclamação, assim, varia também, nossa, raríssimo, assim, devolução, troca, muito, muito baixo. E isso também começa desde a curadoria, sabe? A gente tem uma equipe com 8 profissionais, entre sommeliers e enólogos e pessoas altamente experientes na seleção dos vinhos. Então, o que a gente coloca no portfólio, ele foi muito avaliado, assim, muito bem, uma avaliação muito criteriosa, uma degustação técnica, sabe, de aroma, sabores, visual e tudo. E para ver se encaixa também com relação custo-qualidade. Colocando no portfólio, acaba, sabe, é difícil lembrar, eu não gostei. Às vezes é mais eu não gostei por um gosto pessoal do que porque o vinho tinha uma qualidade ruim. Mas quando tem, até pela qualidade ou porque não gostou do vinho, a maior parte vem por WhatsApp. Pouca coisa vem por e-mail, às vezes vem uma coisa pela rede social, mas quando vem por WhatsApp mesmo. Que é o canal que está mais difundido aí. O cliente, no caso de vocês, é um cliente um pouco mais educado, né, do que outros segmentos, né? Porque o cara que entra para comprar no site de vocês, ele já é um cara que conhece o produto que ele está comprando. E aí, assim, a gente tem em cada produto, a ficha técnica está muito completa. Até quando a gente fez a primeira mudança do Vitex.io, que a gente já deu uma repaginada no site, tinha tanta informação que até a gente pensou assim, não, tem informação demais, vamos tirar um pouco. Senão a pessoa fica um pouco confusa, que tinha muito, estava extremamente detalhado. Agora a gente deixou só as informações principais, que são mais relevantes na hora da compra mesmo. Então, assim, até, por exemplo, uma reclamação. Uma cliente queria comprar um vinho doce. Ela viu um vinho suave, foi lá e comprou. Só que ela é acostumada com alguns vinhos suaves vendidos no supermercado. E o nosso, ele tinha 30 gramas de açúcar por litro. Ele não é tão doce que nem um outro vinho que ela costuma beber, que é um vinho nacional. E aí, o que aconteceu? Ela não gostou. E até a gente ofereceu um outro, mas a gente falou assim, olha, a gente tem esse outro, mas ele vai ser meio parecido. No final das contas, a gente falou assim, achei mais justo devolver o dinheiro, porque eu não vou conseguir te atender naquilo que você precisa. Você quer um vinho extremamente doce, né? E aí, se a gente vai para um super doce, uma outra categoria,
Aí ela vai para um vinho do Porto, um vinho de sobremesa, que não era também o que ela queria. Ela queria um vinho de mesa tinto, bem doce. E aí a gente entendeu e a gente não conseguia atender ela nessa necessidade dela. Você já falou um pouquinho ali sobre a curadoria, mas queria entender um pouquinho mais como que é feita essa curadoria, né, de vocês. Se tem uma seleção de produtos, né, da importadora que vem para o site, né, tem algo específico dos produtos que vocês trazem para o site, assim, tem alguma regra, alguma priorização? Bom, a gente começa primeiro selecionando os rótulos, né, então tanto em feiras internacionais que a gente participa, quanto de produtores que vêm nos buscar, nos procurar, querendo oferecer os vinhos. Algumas feiras que acontecem no Brasil também, que eles buscam, e-mail e tudo. Aí, às vezes já o vinho é ok, já está aprovado, a gente já começa a trabalhar, ou a importadora, ou um e-commerce. Ou às vezes ele vai para esse comitê quando ele precisa de um pouco mais, um olhar mais profundo, né? Então, às vezes tem vinhos espetaculares que não fecha, que o consumidor brasileiro não vai comprar. Então, não adianta a gente trabalhar com aquilo que a gente não acha mercado para aquilo. Ou às vezes ele barra em qualidade. Então, são vários aspectos que a gente acaba analisando. Bom, o produto escolhido, ok, ele está bom, a gente pode trabalhar. Aí a gente vê para qual perfil que tem, né? A importadora acaba tendo um mix maior do que o e-commerce. Eles têm cerca de 1.200 rótulos, mais ou menos, e a gente tem uns 800. Tem alguns produtos que eles vão só para a importadora, outros vão só para a grande adega, e outros estão nos dois, né? A maioria estão nos dois. A grande adega, a gente está até fazendo um trabalho de ter rótulos mais exclusivos. Então, por exemplo, a gente tem uns vinhos do MasterChef, a gente tem alguns vinhos o vinho do Porto, Burtons, Ramos Reserva, uns vinhos argentinos, Finca Beltrán, Las Condes, enfim, vários vinhos que são bacanas, são interessantes e só vai encontrar na grande adega. E todos eles que passaram por essa curadoria. E já em compensação, por exemplo, na importadora tem alguns vinhos de supermercado, alguns vinhos de primeiro preço, de entrada, que eles não fazem sentido de estar no site, porque não é bem isso que o nosso consumidor do e-commerce, ele está buscando. Então, ele acaba tendo uma análise um a um. Então, vocês têm alguns produtos exclusivos para o e-commerce, que eu acho Sim. que é o sensacional, né, quando vocês trabalham ali com importadora, né, para Sim. não ter essa guerra de preços ali, né, do teu cliente B2B. É legal. E com você, Larissa, como que é feita essa curadoria, essa seleção de produtos? Vocês têm produtos exclusivos também? Como que funciona? Então, a gente também participa de feiras, né, feiras nacionais, então a gente, né, visita as principais feiras aí do segmento. A gente também costuma escutar muito o nosso cliente, né, então, por exemplo, a gente vende muito no Mercado Livre, né, e lá você tem um campo de perguntas e respostas, né, então a gente pega muito isso também, né, que o cliente, mas você tem esse produto assim? Opa, né, 2, 3, 4, 5 clientes, né, 10 começaram a pedir a mesma coisa, a gente começa a identificar uma demanda de mercado. Né, a gente costuma também fazer muita análise de tendência, né? Então, a gente pega essas tendências, não só nacionais, como internacionais também, né? Do que se espera aí em termos de design mesmo, de produtos, né? E aí, a gente junta tudo isso, né? E aí, a gente faz a seleção dos produtos, né? Com base nisso, com base naquilo que vende também, né? Então, a gente acaba analisando alguns dados também. E claro que nem sempre a gente acerta, né? Às vezes a gente aposta num produto e aquele produto acaba não girando. Em contrapartida, tem produtos que acabam surpreendendo, né? Que a gente não deposita muitas fichas ali, mas ele vai lá, né? E cresce. E a gente tem um trabalho de produtos exclusivos também, né? Então, a gente desenvolve aí junto com a agência, com fornecedora 6 mãos. Então, a gente tem uma penteadeira hoje que é exclusiva, tem um closet, né? Tem alguns novos produtos também aí saindo. E a gente sempre olha muito para a parte de custo também, né? Porque o nosso mercado hoje, né, de imóveis ali pela internet, esse público que a gente atende, faz muita diferença esse preço lá no final, né? Então, se eu estou concorrendo com mais 5 sellers, né, 10, que vendem ali um produto muito similar ao meu, eu preciso estar com esse preço aí, né, podendo competir.
Então, antes de sair cadastrando também, a gente faz todo esse levantamento de custo com o fornecedor, né? Ah, você vai me dar condições de eu competir com o mercado? Aí a gente faz conta mesmo, né? Vê quanto que vai ficar lá na ponta, né? Negocia com o marketplace, negocia com o transportador. Então, a gente sempre busca nessa melhor condição para daí sim a gente sair cadastrando o produto e divulgando, porque existe um investimento em cima disso, né? A gente sabe que um móvel aí, dificilmente ele vai sair vendendo nos 30 primeiros dias, né? A gente fala aí pelo menos uns 3 meses, né? Fazendo esse produto pegar relevância para daí sim ele Virar. começar a virar. Você acha que no setor de móveis, então, preço é algo que é definitivo para compra? Pro nosso produto, né? Sim, né? Eu acredito que móveis aí de primeira linha, né? Classe A, não. Mas a gente que trabalha, né, com um produto que ele é seriado, ele é um produto mais popular, então o preço faz bastante diferença. Até porque o primeira linha ele vai comprar ou um móvel assinado de marcas específicas ou ele vai mandar fazer, né? Então, Exatamente. ele vai Ou fazer o vai design numa loja física, Sim, né? numa loja física mais com renome que o design é assinado e tudo mais. Legal. E quais as categorias que mais performam lá pra vocês de Pra móveis? gente é a parte de escritório. Escritório, né? Isso. Legal. Tipo, escrivaninha. Escrivaninha, armário multiuso, gaveteiro, né? A gente faz muito combos também, né? Então, a gente, assim, identificar, tem essa mesa que combina com esse armário. Então, a gente acaba fazendo essa imagem e vendendo essa solução já para o cliente, pronto, né? né? Meio que o Então, design embutido. exatamente. Então, a gente vende, assim, até para... assim, vai abrir um comércio, né? Precisa ali, né, de uma mesa para atendimento, um armário, mais uma outra mesa. Então, a gente busca já montar algumas opções, né? E aí a gente acaba conseguindo diminuir a concorrência nesses itens, né? Porque daí não tem muita gente Sim, que faz que isso. faz, né? Aham. Lá na Grande Adega, quais as principais categorias que mais vendem do e-commerce? Vinho tinto na faixa de 60, 90 reais. Legal. E aí o preço já não é tão determinante, né? Não. E a gente vende também muito kit. Por exemplo, a gente tem um kit 10 vinhos seleção especial por R$ 299,90, né? Então, cada garrafa R$ 29 reais. Esse kit é o kit que mais vende. Tem vinho do Porto também, que vende muito. E a gente tem até água, que a gente vende muito, né? E é engraçado que é uma água, água voz. E ela tem uma embalagem linda, Famosa. super famosa. E é engraçado que o comprador da água, ele é muito específico, assim. Não é que a pessoa comprou vinho e quis comprar água também. A pessoa quer comprar água. E às vezes até a gente olha, assim, para onde que vai. E eu já vi que vai, às vezes, para as pessoas que fazem lembrancinha para maternidade, para festa de 1 ano e tudo. Aí eles pegam, colocam um ursinho, fazem umas coisas assim. E aí por isso que eles acabam comprando em quantidades bem significativas quando sai pedido de água. Legal. Mas é interessante, né? Interessante, O e-commerce de diferente. vinhos que vende muita água. É um Interessante. produto de entrada ali também. E azeite de oliva também, a gente acaba Azeite de oliva. vendendo bem também. Legal. Principalmente azeites especiais, não azeites standard, né? Porque Sim. azeites standard, a gente analisa que o mercado, ele ganhou muita força nisso, né? Nas importações diretas. E aí, os azeites mais especiais nem sempre são tão fáceis de encontrar. Então, se quer uma embalagem diferente, uma qualidade superior, algum saborizado, então você vai para alguns e-commerce, algumas lojas especializadas que você consegue encontrar esse tipo de produto. Mas o azeite tradicional mesmo, de volume, a gente praticamente, a nossa venda é bem menor do que os especiais. O que na prática, no varejo tradicional, é o inverso, né? Sim. Entrando um pouquinho mais dentro da logística, assim, queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão de logística, do armazenamento, do transporte, porque a gente, né, tem 2 produtos completamente diferentes, né? Complexos. O produto complexo, onde, né, você tem ali um produto que é, né, às vezes grande, pesado e diferente do vinho, mesmo que você compre um kit, por exemplo, né? Queria que vocês contassem pra gente como que é os processos, né? E o que vocês quiserem trazer de insights em relação a isso, o que vocês têm feito, que vocês acham que, né, tem melhorado tudo isso, né, que no final reflete para o consumidor. Bom, a embalagem Bom, para começar, né, o nosso CD fica em Campina Grande do Sul, né, ele é todo condicionado para
proporcionar aos vinhos estabilidade de temperatura, sem oscilação nenhuma. Então, a gente consegue ter um controle, assim, super rígido de condições climáticas lá e tal, tudo certo. Aí, quando sai à venda, a gente fez já desde o começo caixas extremamente reforçadas. Então, elas, para pequenas quedas, pequenas, né, batidas, assim, eles não vão estragar. Por isso que a gente praticamente, em todo esse tempo de e-commerce, a gente, sei lá, acho que a gente não teve nenhuma reclamação de avaria, ou se teve umas 2 no máximo. Então, nosso produto chega intacto, né? E eles saem pelo Correios ou hoje a gente tá usando a Jadlog, né? Não é toda transportadora que faz transporte de bebida alcoólica, e por ser frágil, né? E por ser fracionado, né? Que às vezes é pedido de uma garrafa, 2, né? O kit que sai com 10 garrafas, que aí é um pedido grande, vamos dizer assim, em volume. Mas é isso aí que acontece. E hoje a gente também faz aqui em Curitiba, a gente faz iFood também. Que legal. Né? Então tem um delivery. E aí a caixinha é um pouquinho, ela chega a ser um pouquinho mais simples do que a que vai por Correios, né? Porque a distância é menor, mas também a gente tá sem avaria e vai bem, assim, sabe? Não. Que sonho. O nosso processo ele é um pouquinho diferente, né? Em função do produto mesmo, que é muito pesado. Então, a gente bate muito com o fornecedor para que esse produto esteja, né, numa embalagem condizente, bem acondicionado, né? Eles vêm todos, né, com papelão onda dupla, com cantoneiras, né? A maioria deles, né? Não vou dizer que é 100%, né? Mas, assim, com aquele plástico também que protege de umidade, porque a gente está falando de móvel também, né? De madeira. Hoje a gente trabalha aí com 99% do nosso produto em estoque, então é tomada, assim, muita atenção na hora tanto da descarga desse produto, quanto também no carregamento, né? A gente trabalha com 5 transportadoras, então a transportadora que vai levar aquele produto depende da cotação do frete. A gente trabalha com a Intelipost, que faz esse leilão do frete, né? E aí, claro que cada transportadora é especializada também numa região do Brasil. É difícil uma transportadora que cubra, né, o Brasil todo, né, nesse nosso perfil mesmo de produto, né? E aí, claro, a gente, né, faz contrato com as transportadoras, a gente está em constante contato com o comercial, né? Então, a gente tem uma parceria muito boa, né, com essas transportadoras, né? Quando acontece algum problema de avaria, né, que acaba acontecendo, a gente vai lá, né, resolve, mas a natureza do nosso produto, né, ele é um pouco difícil, assim, da gente trabalhar, né, então é basicamente isso. Entendi. E lá vocês trabalham com dropshipping, cross-docking, qual que é o principal? Chegam a ter também estoque imediato? Então, hoje 99% é estoque imediato, né? Legal. A gente tem 1% aí que a gente trabalha com cross-docking. Geralmente a gente trabalha cross-docking em fornecedores aqui próximos, ou que a gente está iniciando um trabalho para a gente descobrir qual que é a curva de venda, né? Para daí sim a gente investir num estoque. Então, e aí a gente está finalizando a nossa primeira integração com o dropshipping, né? Então a gente tá assim, meu Deus, quase perdendo os cabelos, né? Porque é algo muito complexo. É complexo. Né? Mas assim, a gente tá conseguindo finalizar. E aí, segunda-feira passada mesmo, a gente expediu, foram 180 pedidos via dropshipping, né? Então, a gente tá expedindo fazendo ajuste, né? Expede, faz ajuste, né? Mas a gente já tá aí nessa finalização. E a nossa ideia é replicar para outros fornecedores também. Legal. Né? Porque isso agiliza muito o nosso processo, né? Tem toda uma questão... Mas com o estoque imediato, vocês acabam sendo competitivos de muitos concorrentes por causa do prazo de entrega, né? Porque móveis é um setor que é de praxe 30, 40 dias, o que eu acho muito. Muito. Né? São Paulo, por exemplo... O povo exemplo... acostumou, mas... São Paulo a gente entrega com 3 dias. Imagina. Então, né? vocês acabam sendo bem competitivos por isso. E o nosso fluxo, a gente faz o corte todo dia às 7 horas da manhã,
né? Então, assim, o que entrou de pedido até às 7 da manhã vai ser expedido no mesmo dia. A transportadora passa na parte da tarde, já faz a coleta e aí já segue direto pro cliente. Muito bom. Aham. Então, aí um dos diferenciais. A gente não trabalhava tão forte com estoque, né, antes da pandemia, mas acho que a pandemia fez a gente repensar muitas coisas, né? E aí a gente teve uma falta de produto muito grande no mercado, né? E aí a gente começou, né, se estruturar melhor, assim, e trabalhar mais forte com estoque. Legal. E eu acho que é um setor que, como tem isso, é um bom diferencial competitivo, né, de você ter, porque a maioria dos produtos é 30 Precisa de dias, né? espaço, né? Sim. Tanto que agora a gente, né, tá vendo a questão de verticalização de estoque, né, de equipamentos, né, porque precisa, né, você tem esse limitador ali do espaço físico, então à vontade a gente tem de trabalhar com 1.001 produtos, né, mas assim, a gente acaba tendo que fazer essa seleção, porque aquele espaço custa muito, né. Sim. E como que vocês trabalham, se tem ou não, essa parte de devoluções, né? Pensando que vocês são 100% online, o cliente viu lá, né, um móveis, ele acha que, pô, serve perfeitamente aqui. E a gente sabe que normalmente o consumidor às vezes não, né, não realmente vai lá, mede, vê e tal. Como que vocês trabalham? Tem reclamações em relação a isso? Se tiver uma devolução, como que é feito isso, né, em termos de operação ali? Então, a gente, se dentro do prazo de arrependimento, que são os 7 dias ali, que conta a partir da data de recebimento, a gente é obrigado a aceitar essa devolução ou troca, independente do motivo. Independentemente do motivo, por ser... Exatamente, e a gente tem que arcar com todo esse custo de frete também, né? E acontece, né? Eu não medi direito aqui a minha parede, o branco não combinou, eu quero preto, né? Então, assim, o nosso setor de saque, ele tá orientado a tentar reverter essa decisão do cliente, né? Seja às vezes mediante oferecendo um cupom de desconto, alguma coisa, porque pra gente é muito caro trazer esse produto novamente, né? A partir do momento que a gente não conseguiu mudar essa decisão, aí a gente solicita para a transportadora fazer a coleta ou a barragem dessa entrega. Às vezes acontece da pessoa desistir antes de receber o produto, né? Aí assim que a gente recebe esse produto no depósito, a gente faz a avaliação de como que tá, né? Se enfim, tem condições para revenda, ou se a gente vai ter que recuperar esse produto, se ele vai ter que ir para um setor de salvado, ou se ele vai ser classificado como avaria, como perda, né? Hoje a gente tem uma pessoa específica que cuida do setor de logística reversa, porque é algo que dá muito trabalho, porque você tem que gerenciar essa coleta na casa do cliente, aí a transportadora, a gente tem que garantir que a transportadora foi coletar, aí a gente tem que acompanhar para que eles devolvam no depósito dentro do prazo ali que foi estabelecido com o cliente, e aí chegando a gente ainda tem que fazer toda essa análise antes de liberar um reembolso ou uma troca. E é super importante fazer essa análise porque, assim, por exemplo, a gente já recebeu uma vez um quadro na logística reversa e a gente não trabalha com quadro. Então, né, o cliente, ele tinha comprado um quadro e uma mesa e ele quis devolver os dois e deixou na portaria os dois. e entregaram trocado, sabe? Então, até a gente conseguir destrocar, né, foi ali, né? Então tem que ser algo, assim, muito, né, que tem que estar muito em sincronia ali dentro da nossa operação. E aí, claro, né, que quando esse produto chega assim danificado, a gente chora, né? Porque acaba não tendo muito o que fazer, né? Não tem como a gente reenviar para um cliente um produto que não está em condições de uso, né? Então aí a gente acaba classificando ele como perda mesmo. Difícil, né? E falando ali, né, dos vinhos, né, tipo, se acontecer, né, você falou que quase não acontece e não aconteceu, mas tivesse algum problema de um vinho que o cliente acha que não tem qualidade e tal, como que seria um processo de troca de devolução? Olha, acho que mês retrasado a gente teve uma reclamação que o cliente não gostou do vinho. Aí como é que a gente faz, né? A gente já rastreia, no caso aquele, só tinha tido uma importação, então eu sabia o número do lote. Mas se tivesse tido mais, eu pediria o número do lote e a safra. Aí eu pego isso lá na casa do cliente. Paralelamente, eu faço uma degustação do mesmo lote, mesma safra aqui, de caixas aleatórias, né? Pra ver se é porque pode ser que o problema seja isolado, o problema é daquela garrafa, que aconteceu alguma coisa nos transportes, ou porque aquela garrafa deu problema mesmo. Ou pode ser não. Problema generalizado, aquele lote está comprometido, a gente precisa fazer uma destruição.
que já aconteceu também. Não na Grande Adega, mas no passado eu já presenciei uma situação dessa. E aí, a gente... às vezes a gente não compensa, dependendo do preço do vinho, a gente... Fica com a garrafa, eu te dou um cupom, eu te dou um voucher, eu te dou um crédito dentro do site para você poder comprar, ou dependendo do prazo que ele reclamou, a gente estorna o valor, se ele não quiser, alguma coisa assim. Mas a gente faz esse lado. O problema só quando, por exemplo, assim, ele comprou uma safra, um lote, que eu não tenho mais nada aqui. Então, aí eu não consigo fazer a prova e ver... conferir como é que tá aqui. Mas geralmente a gente consegue fazer essa prova. Então, pode ser um problema isolado, pode ser um problema do lote todo, ou pode ser o gosto pessoal do cliente que ele não se adaptou. Eu queria mais encorpado, e é menos encorpado. Ele é muito ácido, eu queria menos acidez. Enfim, tem... O gosto particular Mas isso fica tão subjetivo, daí difícil, né? A loja ter que assumir. A gente assume, né? Por ser uma quantidade pequena, a gente vai assumindo, assim, porque ele realmente não... as pessoas, geralmente, elas são bem assertivas, assim, na hora de comprar, né? Que tem aquele caso que eu comentei, da mulher que queria um vinho super doce, aí não tinha o que fazer, né? Não tinha. Mas, geralmente, e o vinho, ele pode ter alguns probleminhas, assim, tipo, pode dar uma refermentada, ou ele pode ter o gosto pessoal, ele pode ter rolha, mas... Quando você tem um volume grande, um fluxo grande na rotatividade dos vinhos, isso não vai acontecer, né? Vai acontecer quando aquele vinho, por exemplo, assim, é difícil de vender, ele tá há muito tempo parado, ele já tá um vinho meio velho, ele não tá armazenado em condições ideais, ele fica sofrendo oscilações de temperatura, aí sim ele pode sofrer danos e aí não tem o que fazer, né? Depois que estragou o vinho... E tem problema de deixar o vinho em pé? Não tem. Né? Porque falaram que vinho tem que ficar deitado, porque se fica em pé ele perde mas aí depende do vinho. Por exemplo, os vinhos que a gente... Tô falando pessoas, né, normais, como normais, que elas geralmente consomem, são vinhos que você compra uma garrafa hoje, você vai consumir em pouco tempo, né? Agora, vamos supor, você vai comprar um vinho hoje, você investiu naquele vinho, é um vinho caro. Aí é bom você deixar ele deitado, porque você vai tomar ele daqui 5, 10, 15 ou 20 anos. Aí se você deixar ele de pé, pode ter problemas. Mas um vinho que você vai consumir em poucos meses, não vai fazer diferença mesmo, porque o fluxo, às vezes, em adegas, em supermercado, não é tão grande assim também. Entendi. E o transporte em volume, até mesmo no importador e tudo mais, vocês têm todo um cuidado de refrigeração e tudo mais. Ou não tem também? Não. Eu queria perguntar se esse trajeto daí do cliente, da distribuição até o cliente, afetaria alguma coisa. Não, aí isso... O Brasil inteiro, ele não tem ele não vai com o caminhão refrigerado. Não. Alguns exportadores, alguns produtores de vinho, eles exigem que na importação, né, a gente disponibilize container reefer, né, que daí é o container refrigerado. Então, por exemplo, a gente tem fornecedor o Denis Dubourdieu em Bordeaux, na França, a Philippa Pato, na Bairrada, em Portugal. Eles exigem que seja um container refrigerado, mas a grande, esmagadora maioria não é container normal. Aí, o que a gente pede também, né? Quando tá embarcando, né, os containers, você coloca ele mais para baixo, né? Que aí ele tem sombra, ou ele fica no porão, que aí ele não pega tanto calor quando ele tá vindo pro Brasil. Porque quando ele fica mais para cima, ele esquenta muito. Então, a gente exige que tenha esse cuidado, vamos dizer assim. Mas é raríssimo as empresas, os produtores que exigem que seja container reefer. Entendi. Legal. Entrando um pouco mais na parte de estratégia aqui, né? Eu vi uma pesquisa aí recentemente da assinatura, né? Do clube de assinatura, que já movimentaram cerca de 1 bilhão na economia brasileira, com crescimento de 18%, né? A última pesquisa
que eu encontrei foi em 2021. Queria que você falasse pra gente um pouquinho das estratégias que vocês utilizam por lá. Acredito que seja forte, né? Principalmente da parte de vinhos ali, né? Agora o Clube de Assinaturas tem se expandido para todos os setores, né? De e-commerce, mais vinho, livrarias, tudo mais. Foi onde que começou, né? Você contasse a estratégia, alguma dica também para quem tá querendo colocar um clube de assinatura? O Clube de Assinatura de Vinhos, né? A gente tem um outro site que é líder em Clube de Assinaturas de Vinho. Enfim, tem vários clubes de assinatura de vinhos. Alguns são super legais, outros nem tanto. Eu estudei muito clube de vinhos antes de aplicar no nosso, né? E ainda a gente tá até o modelo atual que a gente implantou no final do ano passado e que tá dando super certo. Foi baseado em muito estudo. A gente até tinha outros 2 formatos que acabaram dando certo e esse aqui tá indo super bem. Um problema do clube de assinatura é que tem alguns clubes que eles colocam um vinho muito de qualidade duvidosa dentro dele. Então, às vezes, você acha que está tendo vários benefícios, mas você está levando para casa vinhos que não dá nem para tomar, sabe? Então, esse era um cuidado que quando a gente criou, a gente falou assim, não, a pessoa, eu quero consumir, se eu recebesse esses vinhos na minha casa, eu quero consumir, eu quero servir para os meus amigos, quero servir para minha família, sabe? Então, esse foi um cuidado. Colocamos em 3 planos, né? 3 faixas de preço, 59, a 99 e a 199. E a gente sempre oferece um brinde. Questão também de cancelamento. A gente vê que tem muita reclamação para cancelamento de clube. São taxas muito altas, né? Se você não fica 1 ano. Então, o que a gente fez? Você tem obrigatoriedade de ficar 3 meses no clube. Depois, se quiser, com 3 meses e 1 dia cancelar, você cancela e não paga taxa nenhuma. Então, é uma vantagem muito interessante. E agora a gente está reestudando, né? Porque a gente não para de estudar essas coisas. Em alguns produtos, fazer clube de assinatura. Por exemplo, esse kit 10 vinhos, tem muitos clientes que eles têm uma recompra dele. Então, a gente vai colocar esse num clube de assinatura. E alguns outros produtos, de vinho do Porto, que tem uma saída das mesmas pessoas com uma certa frequência, eles vão entrar em clube de assinatura também. Então, vão ter o clube de assinatura tradicional, que nem os outros e-commerce de vinho têm, e também esse clube de assinatura específico de produtos, que aí isso também vai dar uma vantagem de desconto extra no site e tal. Legal. E lá no setor de imóveis, né, falando um pouco de sazonalidade do e-commerce, existe uma sazonalidade? Como funciona? Como ela é durante o ano, assim? Existe, né? Então, agora a gente, né, entrou no segundo semestre, a gente sente que o mercado já está aquecendo, né? E a gente tem a Black Friday, que é muito forte, né, para o nosso segmento. Então, emenda ali, né, a Black com o mês de dezembro, que até o dia 20 costuma vender muito bem. Aí, se a gente pega ali do dia 20 de dezembro até 5 de janeiro, a gente tem uma queda bem, bem forte, porque o pessoal acaba gastando com outras coisas, Turismo, né? O pessoal, presentes, turismo, restaurante, então o pessoal, viagem, né? O pessoal acaba não gastando muito com móvel, né? E depois, em janeiro, a gente sente um aumento muito impulsionado pelo saldão de imóveis, né? Que é tradicional, o pessoal faz ali no mês de janeiro. Mas, geralmente, assim, a gente percebe que é o segundo semestre, que é Mas mais datas promocionais, nada assim relacionado ao... a gente não percebe, por exemplo, assim, aumento de venda Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, porque não tem muito a ver, né? Ninguém vende mais móvel porque é Dia da Mãe, das mães, né? Dos pais. Então, o que a gente percebe mais mesmo é Black, é saldão. E aí, alguns meses, assim, né? Então, por exemplo, junho, julho, são mais estáveis, né? Agora, na verdade, maio, junho, né? Julho, agosto, muito impulsionado ali pelo segundo semestre, a gente já sente esse aquecimento aí das vendas, né? Legal, e lá no setor de vinhos, bebidas, tem uma curva. O melhor vendedor de vinhos é o inverno. Então, no inverno começa a esfriar, a venda aumenta muito, né? E Natal também, né? Na época do Natal, ela é muito, muito forte. Mas nos outros meses, eles não têm uma queda muito significativa, né? Mas a gente sente, inverno, ele aumenta consideravelmente e na época de final de ano também, sabe? Na Black Friday, ele não é tão sensível assim. Não é, ele acaba
as vendas, elas não explodem, elas se mantêm como um dezembro, assim, ela fica muito próxima, assim, por mais que a gente faça as promoções, mesmo porque quando você vai pra mídia paga, aí você, sei lá, a palavra vinho, você paga, vou dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que o ano inteiro você paga a palavra do vinho R$1. Novembro, o vinho tá R$10, assim. Então, você fala assim, poxa vida, Google, me ajuda também, né? É a hora de aproveitar o orgânico e, né, e a base, né? Tudo que a gente faz na mídia paga, na base. A gente faz uma prospecção antes ali, né? Sim. Trazendo a galera para no mês de novembro você trabalhar a tua base de recompra. E isso, né? Já entrando nisso que você começou aqui, a gente falar um pouquinho de performance, assim, quais canais de vendas, né, de que vendem mais, a gente pensando em e-mail, em Google, tem algum canal que sobressai na estratégia de vocês? Como a gente trabalha muito com marketplaces, né? O nosso principal canal é o Mercado Livre. Depois vem a Via Varejo, né? Que é a Casas Bahia, Extra, Ponto Frio. E depois a Magazine Luiza. Né? A gente trabalha aí com 9 canais, né? Com 9 parceiros, mas esses são os principais. A gente tem as principais origens do orgânico mesmo, do Google Shopping e da nossa newsletter. Legal. E, né, vocês trabalham, né, uma parte do canal de venda de vocês é a Marketplace. Como que vocês se diferenciam num mercado que é muito competitivo? O mercado de imóveis e vendendo Marketplace também é. Assim, a gente tá olhando para os nossos principais anúncios todos os dias, assim, né? Então, é algo assim que a gente chega, a primeira coisa do dia, a gente olha, né? A gente tem, né, os produtos da curva A, né? Que são eles que trazem, assim, o grande faturamento da empresa. A gente tem uma cauda longa extensa, mas os nossos queridinhos ali, a gente precisa estar acompanhando muito de perto e realmente eles são muito sensíveis. Então, assim, a gente tem que estar olhando para o estoque, né, regulador, porque faltou o estoque, o meu concorrente está vendendo com prazo menor, a gente já perde buy box, né? Questão, não é só o preço do produto, né? Então, a gente olha muito o frete também que a concorrência está fazendo e que a gente consegue fazer, o nosso prazo de entrega, a avaliação do cliente, né? Então, é por isso que a gente bate muito, né, em cima da excelência ali também do atendimento. A qualidade daquele anúncio também, né, em termos de imagens, de explicação sobre o produto, né, então é muito em cima disso, mas é um acompanhamento constante ali, né, os principais produtos a gente tá toda hora olhando. Legal. E assim, né, já trazendo de novo os dois setores, né, que são bem diferentes ali em relação à recompra, né, acredito que você tem uma taxa de recompra muito maior do que, né, a sua, porque é um produto, né, que é durável, né? E um dos diferenciais é que o produto tem que ser durável, né? Queria que você compartilhasse com a gente alguma estratégia de recompra. Como que vocês trabalham essa dor de recompra? Porque na recompra que você tem o lucro, né? Na maioria das vezes ali. Como que você trabalha isso? Então, no Marketplace é muito difícil, até porque eles filtram muitos dados que eles vão passar pra gente, né? Então, por exemplo, eles não passam um e-mail do cliente. A gente já não consegue fazer e-mail marketing, né? O telefone, né? É aquela coisa um pouco restrita, né? Então, assim, a gente tenta muito, né? Mais uma vez, né? Oferecer um bom atendimento. A gente recebe muito feedback, né? Ah, eu comprei, eu vou indicar para minha mãe, eu vou indicar para o meu vizinho, eu gostei muito, né? Mas existe essa dificuldade. E é por esse motivo que a gente está investindo no nosso site também, né? Em desenvolver esse canal de compra, porque a gente percebe que quando o cliente é nosso, quando ele veio através do nosso site, a gente tem um canal de televendas, a gente faz venda presencial também em Curitiba e região metropolitana. Às vezes as pessoas acham, eu posso ir aí no depósito comprar? A gente explica, não é loja física, eu não tenho produto montado, mas eu tenho amostra de cor, você pode vir aqui, conversar, tirar dúvida. Então, essas pessoas que a gente consegue, né, por essas vias, a gente percebe que voltam 2, 3 vezes, né, porque a gente consegue estabelecer esse contato mais próximo, a gente fica com o telefone, a gente pergunta se pode mandar promoções, né, então, a nossa estratégia, né, para o futuro é tentar estreitar mais isso, né, claro que o Marketplace
é muito difícil, né? A Casa Aberta vai competir com o Magazine Luiza, vão lá brigar, né, nas palavras lá do Google. Então, assim, a gente, né, tem que achar esse nosso espaço, então a gente busca se diferenciar ali através dos combos, dos produtos exclusivos, mas a gente entende que a gente pode sim desenvolver nosso site também, né? E essa é a nossa estratégia para agora. Legal. E lá na adega, o que vocês fazem, né? Vocês têm o clube de assinatura, o que vocês fazem para também fomentar essa recompra aí? Então, a gente dá alguns benefícios, né? Se chama mais alguém para assinar o clube, então a gente acaba tendo toda hora mais sócios, desconto de 10% em todo o site, também para quem é assinante do clube, isso é excelente. E a gente está trabalhando agora muito forte na parte da newsletter, que já é forte pra gente, mas, por exemplo, assim, a gente segmentou ela, tá ficando muito bacana. Então, assim, eu já sei o teu gosto, já sei o teu perfil, então você está recebendo as news exatamente do que você gosta, do que você quer. E ela tem dado um retorno muito interessante. Então, volta e meia você recebe uma news específica do teu gosto, né? Então, a gente está fazendo toda essa segmentação do nosso público para poder ser mais assertivo no que a gente vai escolher. Então, vamos supor, você gosta de vinhos de vinhos mais exclusivos, vinhos de autor, que a gente costuma falar, vinhos assinados por grandes enólogos e tal. Então, não tem por que eu ficar mandando um clube de 10 vinhos por 299, Sim. ou um vinho que eu tenho em promoção de argentino barato, leve 3, pague 2. Então, acaba não fazendo sentido. E aí, você acaba recebendo só umas matérias disso. Aí, vem matéria de blog, vem matéria que a gente coloca na news, muito focada, muito específica no que você gosta. E a nossa taxa de newsletter está subindo cada mês mais, porque a gente está acompanhando toda essa tendência aí da segmentação. Qual ferramenta vocês usam lá? RD Station. O RD, legal. Muito bom. Muito bom. Falar um pouquinho sobre experiência de site aqui, né? Queria que vocês falassem um pouquinho do que tem no site de vocês, que vocês acreditam que faz a diferença, né, em termos de experiência do cliente, na hora que o cliente está ali para comprar, o que vocês têm, ou às vezes não tem, mas que vocês acham que é muito importante, que diferencia vocês aí quando a gente está na jornada de compra? Bom, a gente avalia a jornada de compra o tempo inteiro, né? A gente fica falando e revendo, e às vezes a gente chama clientes ocultos lá, compre e me diga, a gente dá um cupom de desconto e faça a sua jornada. Então, a gente está o tempo inteiro analisando. Então, agora a gente está fazendo mais uma mudança para ela ficar mais intuitivo, mais mobile first, porque não sei como acredito que seja seja parecido no teu ramo também, mas no de vinhos, a pessoa, ela fuça, pesquisa, navega no mobile e compra muito pouco no mobile. Ela vai comprar no desktop, ela vai comprar no Note normal. Então, mas como ela faz toda essa pesquisa no mobile, o nosso agora está cada vez ficando mais intuitivo. A gente vê essa questão... o cashback que a gente está implantando agora em alguns produtos, pontuação também em vinhos, isso aqui tem mais pontuado e tudo, e também a questão das opiniões das pessoas nos vinhos também. As pessoas olham, gostam de dar uma olhadinha, e agora também a gente vai mudar a empresa que estava cuidando das opiniões, para uma outra que a gente vai conseguir, além da parte por e-mail, também já vai poder mandar mensagem ou por WhatsApp ou por mensagem de texto para que ela dê o seu review sobre a loja e sobre os produtos. Então, isso são coisas, como a pessoa dá tanta importância para isso, a gente precisa rever toda essa questão. Então, essa jornada, ela tá o tempo inteiro, a gente está revendo para... Hoje as vendas são maiores ainda no desktop, ainda, em relação ao device, né? São bem maiores. E você lá, Larissa, como que é?
Então, a gente está passando por essa reestruturação, né, do nosso site, né, muito em função desse novo trabalho que a gente está fazendo de fomentar, né, as vendas ali no nosso site. Então, até tá para a gente lançar agora nos próximos dias o novo front. E aí também a gente pensou toda nessa questão da jornada do consumidor, de ter um site mais intuitivo, de operacionalmente ele ser fácil ali, né, de navegar na experiência mesmo do consumidor. Então tá para sair agora, né? Já nos próximos dias aí acredito que ele já esteja no ar, né? E aí, claro, né? A gente tá com a agência ali, esse trabalho ainda muito novo, né? Então a gente ainda não quis assim sair investindo pesado, né? Em Google, né? Antes da gente ter o site ali navegável, né? Então toda essa questão do mobile também. Então, a gente ainda é algo assim novo, né? Que a gente também está aprendendo bastante ali. Legal. Legal. A gente tá indo pro final, que já deu uma horinha. Eu queria que vocês deixassem aí uma dica, um conselho, né? Vocês estão trabalhando dois setores, na minha visão, que são difíceis, são competitivos, né? Tem várias peculiaridades. E aí eu queria que vocês deixassem alguma dica pro pessoal de e-commerce mesmo, o que vocês estão fazendo lá que tá dando certo, não tá, alguma coisa do gênero, assim. Olha, para ir para o e-commerce, às vezes, acho que é mais fácil do que para o varejo tradicional, e não é. Eu sempre falo, parece fácil, mas é difícil, né? Uma coisa é você vender para um amigo, você vende por WhatsApp, vende por Instagram, é uma coisa. Agora, você vai escalonar o negócio, dependendo do tamanho que você quer, custa dinheiro e não é barato e dá trabalho. Então, precisa ter boas ferramentas, sabe, para até essa questão da integração e tudo. Por exemplo, a gente tá com a Vtex, que integra com uma maioria de todas as ferramentas. E isso é uma boa coisa bacana que tem, mas ela é um sócio também, então tem tudo isso. Aí, analisar o produto. O que você quer vender? Ver essa parte da questão tributária, aonde que você vai colocar o teu centro de distribuição, aquele estado, ele dá algum benefício, onde que vai ser o maior mercado consumidor disso, né? Geralmente, ele acaba sendo o Sudeste. Qual o Sudeste? Qual o estado do Sudeste? É São Paulo? É Rio? Cada um vai ter uma tributação diferente. Se vai ser uma microempresa ou não, qual que vai ser o teu tamanho? Eu acho que tem que fazer todo um estudo. Quando você fala assim, uma análise de concorrente, ela acaba sendo muito vaga, e você fazer uma boa precificação, ela acaba sendo muito vaga, e qualquer varejo, qualquer comércio, você é obrigado a fazer isso. Mas no e-commerce, a parte de ferramentas, ela é muito maior do que a gente possa imaginar, e cada hora está surgindo mais, e tem várias startups com ideias bacanas, mas às vezes não tem integração, ou às vezes o setup é muito caro. Então, o estudo, eu diria, para você abrir um e-commerce, você tem que, no mínimo, estudar 1 a 2 anos antes de você abrir o teu negócio, para você ter todas as ferramentas, ter toda a tua base, e aí você começar a startar a operação. Não. As pessoas de fora, às vezes, têm essa visão bem imediatista, né? Eu lembro quando eu estava montando o e-commerce que me falaram, então você vai pôr uns produtos na internet e vender? Então, assim, por trás disso tem muita coisa, Sim. né? Então, é um mercado que está em constante evolução, né? É um mercado que está crescendo. Então, assim, eu acho que, como a Camila falou, investir em ferramentas de qualidade, em automação de processos, né? Então, assim, quanto menos processos manuais você tiver, né, mais desenrolada vai ser a operação, né? Mais isso vai te dar agilidade. É muito importante construir um time de pessoas também engajadas, né? Que você possa contar, que elas entendam a tua estratégia, né? E trabalhem em cima daquilo Estejam que foi alinhados definido, que esteja todos. bem alinhados. Eu acho que essa sinergia faz toda a diferença, porque diferente, assim, do varejo tradicional, o e-commerce a gente precisa ter muita essa velocidade, essa agilidade. Então, não dá para você deixar para ver uma situação dali uma semana, né? Essa parte fiscal você tem que estar muito assessorado também, você tem que conhecer, né? Existe algum benefício fiscal, né? Não tem, que estado que oferece, como que a gente... Porque isso faz muita diferença ali no teu preço de venda, né? Na ponta ali, no final. E acho que tem que estar muito antenado nos indicadores internos também. Então, algumas empresas acabam
não medindo algumas coisas. Então, por exemplo, logística reversa, troca e devolução, e aí mesmo todas essas ferramentas que existem no mercado, se a gente sai, né, adquirindo ali tudo, tá, mas isso comporta o meu custo fixo, né? Isso tá dentro da minha precificação? Da onde que tá saindo? Ah, eu quero dar um frete grátis, né? Mas da onde que tá saindo esse frete grátis? Alguém tem que pagar, né? Alguém vai pagar, né? Então, eu acho que é isso, e eu acredito muito no poder da parceria também, né? Então, assim, se eu quero que o meu negócio cresça, eu preciso ter fornecedores parceiros, né? Fornecedores de produto, fornecedores de transporte, pessoas que também acreditem, né, nesse projeto e que queiram crescer junto, né? Então, é a famosa relação ali do ganha-ganha, né? Eu acho que quando você tem pessoas que estão ali envolvidas, né, e também querem fazer aquilo acontecer, fica muito mais fácil você tirar essa ideia do papel e realmente colher o resultado disso. Com certeza. Uhum. Verdade. Qualquer coisa que você for fazer, o principal é você ter um tempo de planejamento, né? Ah, e não desistir, porque E não desistir. vocês veem. Dá vontade. Né? Nossa, tem momentos assim que você pensa, onde é que eu fui me meter? Mas o ponto é que fazer alguma coisa dá trabalho, né? Mas não fazer também dá trabalho. né? Então é melhor você fazer alguma coisa, você se sente bem, se sente útil. E se não der certo também, você vai ter um monte de experiência para você colocar num outro projeto que vai com certeza trazer resultado. É muito legal, a gente fechou aqui, já deu mais de 1 hora, acho que a gente falou sobre bastante coisa, não conseguimos abordar tudo que a gente tinha planejado aqui, mas vocês trouxeram muitos insights aqui, fiquei super feliz, aprendi bastante com vocês hoje, que é uma das partes que eu mais gosto do podcast, é essa troca, né? Então, queria agradecer a vocês, espero que vocês tenham gostado, e fica aí o convite pra frente a gente fazer novos programas e novas coisas aí. Maravilha, muito obrigada. Obrigada, pessoal. E estão convidados também a conhecer a Casa Aberta, tá? Quando estiverem ali Olha pelo só. SIC, ali próximo a Volvo, vão lá tomar um cafezinho com a gente, né? Foi muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu vou convidar eles para tomar um vinho comigo. É lá no seminário. Boa, boa. Pertinho. Se vocês quiserem deixar também o contato de vocês, LinkedIn, às vezes alguém me escutou, quer bater um papo, também fiquem à vontade. Então. O meu é Camila Podolac e eu queria que acessassem o site, né, da Grande Adega, grandeadega.com.br, e a gente pode oferecer um cupom de 5% de desconto, Legal. Grande Adega 5, e se comprar no Pix tem mais descontinho também. Boa. Legal. As minhas redes sociais é Larissa Angonese, né, com SE ali no final, e as redes sociais ali da Casa Aberta, e o site também, né, casaberta.com.br. Então, Show. é isso. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada.